Parte 2. Observações sobre um caso de neurose obsessiva, o homem dos ratos. F. A causa imediata da doença. Um dia, nosso paciente mencionou brevemente um episódio no qual logo divisei a causa precipitadora da doença, ou pelo menos o motivo imediato do surto que principiou há 6 anos e ainda continua. Ele mesmo não fazia ideia de que representava algo importante. Não se lembrava de ter atribuído algum valor ao episódio, do qual, aliás, nunca se esquecera. Essa atitude pede uma consideração teórica. A regra na histeria é que os motivos recentes para a enfermidade sucumbam à amnésia, tal como as vivências infantis que os ajudam a transformar sua energia afetiva em sintoma. Quando não é possível um completo esquecimento, ainda assim a amnésia corrói o ensejo traumático recente, roubando-lhe ao menos seus componentes mais significativos. Em tal amnésia, enxergamos a prova da repressão ocorrida. Na neurose obsessiva, sucede normalmente de outra forma. Os pressupostos infantis da neurose podem ter cedido a uma amnésia, frequentemente incompleta, mas as ocasiões recentes para o adoecimento se acham preservadas na memória. Aí a repressão utilizou-se de um outro mecanismo, mais simples, na verdade. Em vez de esquecer o trauma, subtraiu-lhe o investimento afetivo, de modo que na consciência resta apenas um conteúdo ideativo indiferente, tido por insignificante. A diferença entre histeria e neurose obsessiva está nos processos psíquicos que podemos construir por trás dos fenômenos. O resultado é quase o mesmo, pois o conteúdo mnêmico indiferente é reproduzido muito raramente, não tendo papel na atividade mental consciente da pessoa. Para diferenciar os dois tipos de repressão, podemos recorrer, primeiramente, tão só à garantia do paciente, de que tem a sensação de que num caso sempre soube aquilo, e no outro esqueceu há muito tempo. Nota: é preciso então admitir que na neurose obsessiva há dois tipos de conhecimento, e com igual direito pode-se afirmar que o neurótico obsessivo tanto conhece os seus sonhos, como não os conhece, pois os conhece na medida em que não os esqueceu e não os conhece por não reconhecer sua significação. Na vida normal também não sucede de outro modo. Os garçons que costumavam servir o filósofo Schopenhauer no restaurante que frequentava o conheciam, em determinado sentido, numa época em que era desconhecido em Frankfurt e outros lugares, mas não no sentido que hoje ligamos ao conhecimento de Schopenhauer. Não é raro suceder, portanto, que neuróticos obsessivos que sofrem de autorrecriminações e ligaram seus afetos a motivos errados informem ao médico também os corretos, sem suspeitar que suas recriminações estão apenas desconectadas desses últimos. Às vezes exclamam, admirados ou mesmo jactanciosos, que aquilo não lhes importa o mínimo. Assim ocorreu no primeiro caso de neurose obsessiva que há muitos anos permitiu-me a compreensão dessa doença. O paciente, um funcionário público que sofria de inúmeras dificuldades, mesmo do qual relatei a ação obsessiva com o ramo de árvore no parque de Schönbrunn, chamou-me a atenção o fato de ele sempre me dar, como pagamento das sessões, cédulas de florins perfeitamente lisas e limpas. Naquele tempo não havia moeda de prata na Áustria. Quando, um dia, fiz a observação de que se podia reconhecer um funcionário do governo pelos florins novos que recebia da Caixa Estatal, ele me disse que as cédulas não eram novas, haviam sido passadas a ferro, alisadas, em sua casa. Para ele era questão de consciência não entregar cédulas sujas a alguém, pois nelas se achavam perigosas bactérias que poderiam ser nocivas à pessoa. Naquele tempo eu começava a perceber vagamente a relação entre as neuroses e a vida sexual, e ousei perguntar ao paciente, num outro dia, como estava a dele. "Oh, tudo em ordem", afirmou simplesmente. "Não posso me queixar. Faço o papel de um tio velho e querido em muitas casas de boas famílias, valendo-me disso para de vez em quando chamar uma garota para um passeio no campo.
Então arranjo as coisas de modo que perdemos o trem e somos obrigados a passar a noite num albergue. Sempre peço 2 quartos, sou bastante cavalheiro, mas quando a garota está na cama, vou até lá e a masturbo com os dedos. Mas você não teme fazer-lhe mal, tocando nos genitais dela com a mão suja? Então ele se irritou. Mal? Como isso pode lhe fazer mal? Nenhuma delas foi prejudicada. Todas elas concordaram. Algumas já estão casadas e isso não as prejudicou. O paciente levou a mal minha objeção e nunca mais voltou. O contraste entre seus escrúpulos ao lidar com as cédulas de dinheiro e sua desconsideração ao abusar das garotas que lhe eram confiadas, eu pude explicar apenas mediante um deslocamento do afeto recriminador. A tendência desse deslocamento era clara o bastante. Se ele deixasse que a recriminação fosse para onde cabia, teria que abandonar uma satisfação sexual e, provavelmente, era impelido por fortes determinações infantis. Obteve, então, com o deslocamento, uma considerável vantagem da doença. Agora devo abordar mais a fundo a causa imediata da doença. A mãe do paciente fora educada como parente distante por uma rica família detentora de uma enorme empresa industrial. Ao desposá-la, seu pai entrou para os quadros dessa indústria, chegando a uma boa situação graças ao casamento, portanto. O filho soubera, por gracejos entre os pais, que viviam um ótimo casamento, que o pai fizera a corte a uma bela garota de família modesta antes de conhecer a mãe. Essa é a história preliminar. Após o falecimento do pai, a mãe comunicou ao filho um dia que havia falado de seu futuro com os parentes abastados, e um dos primos se declarara disposto a oferecer-lhe uma das filhas quando ele terminasse os estudos. A ligação com a firma lhe abriria excelentes perspectivas na profissão. Esse plano da família despertou nele o conflito entre permanecer fiel à garota pobre que amava ou seguir as pegadas do pai e tomar como esposa a garota bela, rica e nobre que lhe destinavam. E esse conflito, que era de fato entre o seu amor e a persistente vontade do pai, ele resolveu adoecendo, ou melhor dizendo, ele subtraiu-se, mediante a enfermidade, à tarefa de resolvê-lo na realidade. Nota: cabe ressaltar que a fuga para a doença lhe foi possibilitada pela identificação com o pai. Esta permitiu a regressão dos seus afetos aos vestígios da infância. A prova para esta concepção reside no fato de a principal consequência da enfermidade ter sido uma teimosa incapacidade para o trabalho, que o fez adiar por anos a conclusão dos estudos. Mas o resultado da doença já estava na intenção dela. O que parece ser consequência é, na realidade, a causa, o motivo do adoecimento. Compreensivelmente, de início, o doente não admitiu a minha explicação. Disse não poder imaginar semelhante efeito do plano de casamento. Este não lhe fizera a menor impressão na época, mas durante o tratamento ele teve de convencer-se, por um caminho peculiar, da justeza de minha conjectura. Com o auxílio de uma fantasia de transferência, vivenciou como novo e atual algo do passado que havia esquecido, ou que apenas inconscientemente nele transcorrera. De um período obscuro e difícil do tratamento, resultou, enfim, que ele promovera a minha filha, uma jovem que havia encontrado certa vez na escada de meu edifício. Ela lhe agradou e ele imaginou que eu era tão amável e paciente com ela porque o desejava para genro, e nisso elevou a opulência e nobreza de minha casa a um nível que correspondia a seu modelo. Mas essa tentação foi combatida pelo inabalável amor à sua dama. Depois de superarmos toda uma série de graves resistências e amargos insultos, ele não pôde escapar ao efeito convincente da perfeita analogia entre a transferência fantasiada e a realidade de outrora. Reproduzo agora um dos seus sonhos desse período, como exemplo de sua forma de representação. Ele vê minha filha à sua frente, mas ela tem 2 bolas de excremento no lugar dos olhos. Para qualquer um que compreenda a linguagem dos sonhos, a tradução é fácil. Ele não se casa com minha filha por seus belos olhos, mas por seu dinheiro.
G. O complexo relativo ao pai e a solução da ideia dos ratos. Partindo da causa imediata da doença, na época adulta, um fio conduzia a infância do paciente. Ele se encontrava na situação pela qual, conforme sabia ou imaginava, o pai havia passado antes de seu próprio casamento e pôde identificar-se com o pai. Ainda de outra maneira, o falecido pai teve um papel importante na doença recente. O conflito da doença era, no essencial, uma luta entre a persistente vontade do pai e sua própria inclinação amorosa. Se levamos em conta o que o paciente havia comunicado nas primeiras sessões do tratamento, não podemos afastar a suspeita de que essa luta era bem antiga, já tendo ocorrido em sua infância. Seu pai era, de acordo com todas as informações, um homem excelente. Antes do casamento, fora suboficial e conservara, dessa época de sua vida, francas maneiras de soldado e gosto por expressões rudes. Além das virtudes que as lajes dos sepulcros costumavam atribuir a todos, distinguia-se por um animado senso de humor e uma bondosa indulgência com os semelhantes. Não contrariza essa característica, antes a complementa, o fato de que podia ser brusco e veemente, algo que, quando as crianças ainda eram novas e traquinas, ocasionalmente as fazia tomarem duras reprimendas. Quando os filhos cresceram, diferenciou-se de outros pais por não querer se arvorar em autoridade indiscutível, mas por revelar aos filhos, com benévola franqueza, os pequenos fracassos e infortúnios de sua vida. Certamente, o filho não exagerava ao dizer que se relacionavam como dois ótimos amigos, exceto num único ponto. Deve ter sido por causa dessa única questão que o pensamento da morte do pai ocupou o menino com intensidade invulgar e indevida. Que pensamentos tais surgiram em suas ideias obsessivas infantis, que ele pôde desejar que o pai morresse para que uma determinada moça, influenciada pela compaixão, se mostrasse mais afetuosa para com ele. Não há dúvida de que no âmbito da sexualidade surgia uma diferença entre pai e filho, e que o pai ficara em decidida oposição ao erotismo precocemente despertado no filho. Vários anos depois da morte do pai, quando experimentou pela primeira vez a sensação prazerosa de um coito, veio-lhe à mente a seguinte ideia: mas isso é formidável, por isso bem se poderia matar o próprio pai. Eis, simultaneamente, um eco e uma explicitação de suas ideias obsessivas infantis. Pouco antes de morrer, o pai se manifestara diretamente contra a inclinação que depois viria a dominar o paciente. Notou que este procurava a companhia daquela mulher e advertiu-o contra ela, afirmando que isso não era prudente e que ele se exporia ao ridículo. A esses dados se junta outro, quando nos voltamos para a história da atividade sexual masturbatória do paciente. Existe nesse terreno uma oposição entre as opiniões dos médicos e a dos doentes que ainda não foi considerada. Esses últimos se acham de acordo em ver na masturbação, por eles entendida como masturbação na puberdade, a origem e fonte primeira de todos os seus males. Os médicos, em geral, não sabem o que dizer a respeito do tema, mas, influenciados pelo conhecimento de que a maioria dos que depois seriam normais também se masturbou na puberdade, tendem a ver como exageradas as afirmações dos pacientes. Acho que também nisso os doentes estão mais próximos da razão do que os médicos. Eles têm um vislumbre do que sucede, enquanto os médicos correm o risco de ignorar algo essencial. Certamente não é como creem os doentes, que a masturbação quase típica da puberdade seria responsável por todas as perturbações neuróticas. Essa sua tese requer interpretação. A masturbação na puberdade não é senão revivência daquela, até agora negligenciada, da infância, que geralmente alcança uma espécie de clímax na idade de 3 a 4 anos ou 5 anos, e é a mais nítida expressão da constituição sexual da criança,
na qual também nós buscamos a etiologia das neuroses posteriores. Portanto, os doentes culpam disfarçadamente sua própria sexualidade infantil, e nisso estão inteiramente certos. Por outro lado, o problema da masturbação fica insolúvel se a vemos como uma unidade clínica e esquecemos que representa a descarga de componentes sexuais vários e das fantasias por eles alimentadas. Apenas num grau mínimo, a nocividade da masturbação é autônoma, ou seja, determinada por sua própria natureza. Coincide, no principal, com a significação patogênica da vida sexual. O fato de muitos indivíduos tolerarem sem danos a masturbação, certa medida dela, mostra que neles a constituição sexual e o curso de desenvolvimento da vida sexual permitiram-lhe exercer esta função nas condições culturais vigentes. Nota: conferir 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, de 1905, sobretudo resumo final. Enquanto outros, devido a uma constituição sexual desfavorável ou a distúrbios no desenvolvimento, adoecem por causa de sua sexualidade, isto é, não conseguem atingir a supressão e sublimação dos componentes sexuais sem que haja inibições e formações substitutivas. Nosso paciente teve um comportamento peculiar no que toca à masturbação. Não se masturbou durante a puberdade, o que, de acordo com certas expectativas, poderia deixá-lo livre de neuroses, mas o impulso à atividade masturbatória surgiu nele aos 21 anos, pouco tempo depois da morte do pai. Ficava muito envergonhado após satisfazer-se assim e logo abandonou essa atividade. Desde então se masturbou apenas em ocasiões raras e extraordinárias. Ocasiões trazidas por momentos particularmente belos que viveu, ou passagens peculiares belas que leu. Por exemplo, quando ouviu no centro da cidade, numa bela tarde de verão, um postilhão soar maravilhosamente sua corneta, até que um guarda o proibiu de fazê-lo, pois não era permitido tocar dentro da cidade. Ou, numa outra vez, quando leu em Poesia e Verdade, como o jovem Goethe, em apaixonada exaltação, libertou-se da praga que uma ciumenta lançara sobre a mulher que lhe beijasse os lábios depois dela. Por longo tempo ele se deixara conter por essa praga, um tanto supersticiosamente, mas naquele instante rompeu as cadeias e aplicou vários beijos em seu amor. Ele se admirava muito de que fosse impelido a masturbar-se precisamente nessas ocasiões belas e enaltecedoras. Mas não pude deixar de sublinhar que nesses 2 exemplos o que havia em comum era a proibição e o desafio a uma ordem. No mesmo contexto se achava sua peculiar conduta no tempo em que estudava para uma prova e brincava com uma fantasia a que se afeiçoou, a de que o pai ainda vivia e podia retornar a qualquer momento. Ele arranjou as coisas de modo a estudar na noite avançada. Entre 00:30 e 1h, fazia uma interrupção. Abria a porta que dava para o corredor do edifício, como se o pai estivesse ali esperando, e, depois de voltar, tirava o pênis e o contemplava no espelho do vestíbulo. Esse louco agir torna-se compreensível pressupondo que ele se portava como se aguardasse a visita do pai nas horas dos fantasmas. Quando este vivia, ele fora um estudante relapso, o que frequentemente aborrecia o pai. Agora este devia alegrar-se com ele, ao retornar como espírito e encontrá-lo estudando. Mas dificilmente o pai se alegraria com a outra parte do seu procedimento. Assim ele o desafiava, e num só ato obsessivo espremia os 2 lados de sua relação com o pai, tal como faria depois com a mulher que amava, no ato obsessivo da pedra na estrada. Com base nesses e em outros indícios semelhantes, arrisquei a construção de que, quando era criança, aos 6 anos de idade, ele incorrera em alguma má conduta sexual relacionada à masturbação e fora então sensivelmente castigado pelo pai. Esse corretivo pusera fim à masturbação, mas também deixara um indelével rancor ao pai, fixando para sempre o papel deste como o estragador do prazer sexual. Conferir a conjectura semelhante que fiz numa das primeiras sessões.
Para minha surpresa, o paciente relatou, então, que um evento assim, ocorrido em sua primeira infância, fora lhe contado várias vezes pela mãe, e evidentemente não caíra no esquecimento porque estava ligado a coisas notáveis. Sua própria memória nada guardava a respeito disso, mas a história é a seguinte. Quando era bem pequeno, a época exata ainda podia ser determinada por coincidir com a da doença fatal de uma irmã mais velha, ele deve ter feito algo ruim, devido ao qual foi surrado pelo pai. Então o meninote se enraiveceu terrivelmente e soltou imprecações até debaixo dos golpes do pai. Mas, como ainda não sabia xingar, aplicara a este os nomes de objetos que lhe ocorriam, dizendo seu lâmpada, seu lenço, seu prato, etc. O pai, assustado com tal explosão elementar, parou de golpeá-lo e afirmou: esse menino será ou um grande homem ou um grande criminoso. Nota: as alternativas eram incompletas. O pai não pensou no resultado mais frequente de paixões assim prematuras, a neurose. Ele acha que esta cena deixou uma impressão duradoura nele como no pai. Este nunca mais o surrou, mas ele mesmo atribui parte da sua mudança de caráter a essa vivência. O medo ante a magnitude de sua raiva o tornou covarde a partir de então. Por toda a vida ele teve um medo horrível de golpes, e quando um de seus irmãos era surrado, ele se escondia, cheio de terror e indignação. Ao inquirir novamente sua mãe, ela lhe disse, além de confirmar a história, que na época ele tinha 3 a 4 anos de idade e que merecera o castigo porque havia mordido alguém. Mas tampouco a mãe se recordava de mais detalhes. Apenas achou, um tanto vagamente, que a pessoa machucada pelo filho teria sido a babá. Não houve menção de um caráter sexual do delito em seu relato. Nota: nas psicanálises deparamos frequentemente com tais eventos da primeira infância, nos quais a atividade sexual infantil parece atingir o apogeu, e devido a um acidente ou uma punição, termina frequentemente de modo catastrófico. Eles anunciam-se debilmente nos sonhos e às vezes tornam-se tão nítidos que acreditamos apreendê-los firmemente, mas escapam a uma elucidação definitiva e, se não procedemos com particular prudência e habilidade, não temos como decidir se tal cena verdadeiramente ocorreu. Somos levados ao caminho correto de interpretação pelo conhecimento de que várias versões de tais cenas, às vezes muito diferentes, podem ser detectadas na imaginação inconsciente do analisando. Se não quisermos nos equivocar no julgamento da realidade, devemos nos lembrar, sobretudo, que as lembranças infantis das pessoas vêm a se estabelecer apenas numa idade posterior, em geral na época da puberdade, sendo então submetidas a um complicado processo de reelaboração, inteiramente análogo à formação de lendas de um povo acerca de sua história primitiva. Pode-se claramente perceber que o indivíduo em crescimento procura, nessas fantasias relativas à sua primeira infância, apagar a lembrança de sua atividade autoerótica, na medida em que eleva seus traços mnemônicos ao nível do amor objetal, como um historiador que busca enxergar o passado à luz do presente. Daí a profusão de ataques e seduções nessas fantasias, quando a realidade se limitou à atividade autoerótica e aos carinhos e castigos que a estimularam. Além disso, notamos que, fantasiando sobre sua infância, o indivíduo utiliza suas recordações, isto é, relaciona vivências banais à sua atividade sexual, estende sobre ela o seu interesse sexual, nisso provavelmente seguindo a trilha do nexo efetivamente presente. Essas observações não pretendem diminuir posteriormente a significação da sexualidade infantil, reduzindo-a ao interesse sexual da puberdade. Como bem sabe o leitor que guarda na memória a minha análise da fobia de um garoto de 5 anos, de 1909. Minha intenção é apenas dar instruções técnicas que solucionem as fantasias destinadas a falsear o quadro da atividade sexual infantil. Raramente nos achamos na feliz situação de poder confirmar, através do inabalável testemunho de um adulto, os fatos sobre os quais se baseiam essas histórias relativas ao passado remoto, como sucede no caso deste paciente. De toda forma, a declaração da mãe deixa em aberta várias possibilidades.
O fato de ela não mencionar a natureza sexual da ofensa pela qual o menino foi castigado pode se dever à sua própria censura, já que em todos os pais é precisamente isso que a censura se esforça por eliminar do passado dos filhos. Também é possível que a babá ou a própria mãe tenha punido o garoto por uma coisa banal, de natureza não sexual, e depois o pai o tenha castigado por sua reação violenta. Nessas fantasias, a babá ou outra serviçal é normalmente substituída pela figura mais nobre da mãe. Ao aprofundarmos a interpretação dos sonhos do paciente relativos a esse episódio, achamos claros indícios de uma história que se pode chamar de épica, na qual desejos sexuais referentes à mãe e à irmã e a morte prematura dessa irmã eram relacionados ao castigo do pequeno herói nas mãos do pai. Não foi possível desfazer fio por fio esse emaranhado de fantasias. Precisamente o sucesso terapêutico foi o obstáculo para isso. O paciente restabeleceu-se e teve de enfrentar várias tarefas que a vida lhe impunha, já há muito tempo adiadas, que não eram compatíveis com o prosseguimento da terapia. Que não me seja criticada, portanto, essa lacuna na análise. A investigação científica mediante a psicanálise é hoje apenas um produto secundário do esforço terapêutico, e por isso a colheita é maior, com frequência, justamente nos casos em que o tratamento fracassou. O teor da vida sexual infantil consiste na atividade autoerótica dos componentes sexuais dominantes, em traços de amor objetal e na formação do complexo que poderíamos chamar de complexo nuclear das neuroses, que compreende os primeiros impulsos carinhosos ou hostis ante os pais e irmãos, depois que a curiosidade do pequeno é despertada, geralmente pela chegada de um novo irmãozinho. A uniformidade desse conteúdo e a constância das influências modificadoras futuras explicam facilmente por que, de modo geral, sempre se formam as mesmas fantasias sobre a infância, não importando se foi pequena ou grande a contribuição das vivências reais. Corresponde ao complexo nuclear infantil que o pai tenha o papel de rival sexual e perturbador da atividade sexual autoerótica, e nisso a realidade tem boa participação geralmente. Fim da nota. Remeto a discussão dessa cena infantil à nota de rodapé, apenas observando aqui que o seu aparecimento abalou pela primeira vez a recusa do paciente em crer que na pré-história de sua vida fora tomado de raiva pelo pai amado, que depois se tornou latente. Mas eu havia esperado um efeito mais intenso, pois esse episódio lhe fora relatado tantas vezes, inclusive pelo pai, que sua realidade não estava sujeita a dúvida. Com uma capacidade de torcer a lógica que nos doentes obsessivos bem inteligentes nunca deixa de causar espanto, conseguia afirmando, contra o valor de evidência do relato, que ele próprio não se lembrava daquilo. Então foi somente pela dolorosa via da transferência que ele chegou a convencer-se de que a sua relação com o pai exigia aquele complemento inconsciente. Logo veio a suceder, em sonhos, devaneios e pensamentos espontâneos, que ele xingasse a mim e a meus parentes de modo mais grosseiro e vil, enquanto me testemunhava sempre um enorme respeito. Quando informava sobre tais insultos, seu comportamento era o de um desesperado. Como pode o senhor, professor, admitir que um sujeito sórdido e vadio como eu o insulte? O senhor tem que me mandar embora, é o mínimo que mereço. Ao falar isso, ele se erguia do divã e andava pela sala, algo que inicialmente justificou pela delicadeza. Não conseguia, afirmou, dizer coisas tão horríveis deitado confortavelmente. No entanto, logo ele mesmo encontrou a explicação mais pertinente de que se afastava de minha proximidade por medo de que eu o surrasse. Quando ficava sentado, portava-se como alguém que, desesperadamente amedrontado, busca proteger-se de uma enorme punição. Levava as mãos à cabeça, cobria o rosto com os braços, arredava-se repentinamente com as feições distorcidas pela dor, etc. Ele se lembrou de que o pai era de gênio irascível e, em seu arrebatamento, às vezes não sabia até onde podia chegar. Em tal escola do sofrimento, adquiriu aos poucos a convicção de que lhe faltava, que teria sido evidente para qualquer outro, não envolvido pessoalmente. Mas, com isso, estava livre o caminho para a solução da ideia que envolvia os ratos.
Uma pletora de dados até então retidos tornou-se ali disponível, no auge do tratamento, e permitiu o estabelecimento de todo o contexto. Ao expô-lo, vou resumir e abreviar ao máximo, como já disse. O primeiro enigma era, naturalmente, porque as duas falas do capitão Tcheco, a história dos ratos e a exortação para que reembolsasse o primeiro tenente A, haviam-no deixado tão inquieto e provocado reações patológicas tão veementes. Era de supor que aí houvesse sensibilidade de complexo, que pontos hiperestésicos de seu inconsciente fossem asperamente tocados por aqueles dizeres. E assim foi. Ele se achava, como sempre lhe ocorria no exército, numa inconsciente identificação com o pai, que servira durante muitos anos e contava histórias de seu tempo de soldado. Permitiu então o acaso que na formação de sintomas pode ajudar tanto quanto a linguagem na piada, que uma das pequenas aventuras do pai tivesse um importante elemento em comum com a solicitação do capitão. Certa vez, o pai havia perdido algum dinheiro num jogo de cartas. Era um speurate. E estaria em apuros se um camarada não lhe adiantasse a quantia. Depois que deixou o exército e alcançou prosperidade, buscou o colega que o ajudara a fim de lhe devolver o dinheiro, mas não o encontrou. O paciente não estava seguro de que a devolução tivesse ocorrido. A lembrança desse pecado juvenil do pai lhe era penosa, pois seu inconsciente abrigava hostis objeções ao caráter do pai. As palavras do capitão: "Você tem que restituir 3,80 coroas ao primeiro tenente A", pareciam-lhe uma alusão à dívida não saldada do pai. Mas a informação de que a própria funcionária do correio em Z fizera o reembolso, com palavras lisonjeiras sobre ele, nota: "Não esqueçamos que ele soube disso antes que o capitão lhe fizesse a solicitação, injustificada, de que reembolsasse o primeiro tenente A. Eis o ponto indispensável para a compreensão da história, e o fato de suprimi-lo envolveu o paciente numa confusão atroz e impediu-me, por algum tempo, de apreender o sentido do conjunto. Fortaleceu a identificação com o pai num outro terreno. Ele então acrescentou que no lugarejo, onde ficava a agência postal, havia uma bela moça, filha do estalajadeiro, que se mostrara bastante amável com o jovem e garboso oficial, de modo que ele podia lá retornar após o fim das manobras e tentar sua sorte com a moça. Mas agora ela tinha uma rival na funcionária do correio, tal como seu pai na novela do casamento. Ele podia hesitar acerca de qual das duas teria sua atenção. Notamos aqui que sua peculiar indecisão entre partir para Viena ou voltar ao local da agência do correio, suas contínuas tentações de interromper a viagem e retornar, não eram tão sem sentido como inicialmente pareceram. Em seu pensamento consciente, a atração do povoado Z, onde se achava a agência do correio, era justificada pela necessidade de cumprir a palavra, com a ajuda do primeiro tenente A. Na realidade, o objeto de sua ânsia era a empregada do correio. O primeiro tenente era apenas um bom substituto para ela, tendo vivido naquele lugar e se ocupado ele mesmo do serviço postal do exército. Quando soube que não o primeiro tenente A, mas outro oficial estivera naquele dia no correio, incluiu também este na combinação e pôde repetir nos delírios com os dois oficiais a hesitação entre as duas moças tão gentis para com ele. Nota acrescentada em 1923. Depois que o paciente tudo fez para embaralhar o episódio do reembolso do valor do pensioné, talvez eu também não tenha conseguido expô-lo de maneira inteiramente clara. Por isso produzo aqui um pequeno mapa, com o qual Mr. e Mrs. Tracy buscaram ilustrar a situação no momento do fim das manobras. Meus tradutores observaram, com justeza, que o comportamento do paciente será ainda incompreensível se não enfatizarmos que o primeiro tenente A tinha vivido na localidade da agência postal Z e lá se ocupado do correio militar. Mas nos últimos dias das manobras passou esta função para o primeiro tenente B e foi transferido para A. O capitão Cruel ainda não sabia dessa mudança, daí o seu erro de acreditar que o reembolso devia ser feito ao primeiro tenente A.
Esclarecendo os efeitos que resultaram da história dos ratos contada pelo capitão, precisamos seguir mais de perto o curso da análise. Houve inicialmente uma quantidade enorme de material associativo, sem que ficasse mais transparente a situação em que se formara a obsessão. A ideia do castigo com ratos havia estimulado certo número de instintos e despertado uma série de recordações, de modo que os ratos, no breve intervalo entre a história do capitão e a advertência deste para que ele restituísse o dinheiro, adquiriram vários significados simbólicos, aos quais se juntaram ainda outros no período subsequente. O relato que posso fazer de tudo isso é necessariamente incompleto. O castigo dos ratos mexeu sobretudo com o erotismo anal, que tivera um grande papel na sua infância, favorecido, durante anos, pela presença de vermes intestinais. Assim, os ratos vieram a significar dinheiro. Nota: conferir caráter erotismo anal de 1908. Nexo que ele mostrou na associação de Raten, prestações, com Raten, ratos. Em seus delírios obsessivos, ele havia criado uma verdadeira moeda de rato. Por exemplo, quando me perguntou e eu lhe informei o custo de uma sessão de tratamento, isto significou para ele, como me disse 6 meses depois, tantos florins, tantos ratos. Gradualmente, ele transpôs para essa linguagem todo o complexo dos interesses financeiros ligado à herança do pai, isto é, todas as ideias a isso relacionadas foram inscritas no âmbito obsessivo através da ponte verbal, Raten e Raten, e submetidas ao inconsciente. Além disso, esta significação monetária dos ratos apoiava-se na advertência do capitão para que ele restituísse o dinheiro da encomenda, com a ajuda da ponte verbal Spiorate, que remetia ao fracasso do pai no jogo. Mas ele também conhecia os ratos como transmissores de infecções perigosas e podia vê-los como símbolos do medo da infecção sifilítica, tão justificada no exército, medo que envolvia toda espécie de dúvida sobre o modo de vida de seu pai durante o serviço militar. Em outro sentido, o pênis mesmo era transmissor da sífilis, de forma que o rato se tornava um membro sexual, e por outro título podia também ser visto como tal. O pênis, em especial o do bebê, pode ser comparado a um verme, e na história do capitão os ratos se revolviam no ânus de alguém, tal como as lombrigas quando ele era pequeno. Assim, o significado de pênis, assumido pelos ratos, baseava-se igualmente no erotismo oral. O rato é, além disso, um animal sujo, que se alimenta de excrementos e vive em esgotos. Nota: se o leitor sacudir a cabeça, questionando esses saltos da fantasia neurótica, tenha em mente caprichos semelhantes a que a fantasia dos artistas eventualmente se entrega. Por exemplo, as Diablilles Erotiques de Le Poitevin. Não é preciso dizer como o delírio dos ratos pôde se ampliar, em virtude dessa nova significação. Tantos ratos, tantos florins, por exemplo, podia ser a caracterização exata de uma profissão feminina que ele odiava. Por outro lado, não é irrelevante que a substituição do pênis pelo rato na história do capitão resultasse numa situação de coito per annum, que devia ser especialmente revoltante para o paciente, quando relacionada ao pai e à mulher que amava, tornando a aparecer na ameaça obsessiva que nele se formou após a advertência do capitão. Essa situação lembrava inequivocamente certas imprecações usadas pelos eslavos do sul, que podem ser lidas na revista editada por F.S. Krauss, Anthropophytea. Todo esse material, e ainda mais, inseria-se na trama da discussão sobre os ratos, por trás da associação encobridora. A história do suplício com ratos incitou no paciente todos os impulsos de crueldade egoísta e sexual prematuramente suprimidos, como foi mostrado por seu próprio relato e por seus gestos e expressões ao fazê-lo. Apesar de todo esse rico material, no entanto, o significado de sua ideia obsessiva permaneceu obscuro até que surgiu numa sessão A Senhora dos Ratos, de O Pequeno Eyolf,
de Ibsen e tornou inevitável a conclusão de que, em muitas formas de seu delírio obsessivo, os ratos também significavam crianças. Nota: A Senhora dos Ratos, personagem de Ibsen, certamente derivou do lendário flautista de Hamelin, que primeiramente atrai os ratos para a água e depois arrebata as crianças da cidade, para que nunca mais retornem. Também o pequeno Ealth se joga na água sobre o sortilégio da Senhora dos Ratos. Em geral, o rato não aparece nas lendas como um animal asqueroso, e sim inquietante, um animal ctônio, pode-se dizer, sendo usado para representar as almas dos mortos. Investigando a origem desse novo significado, logo deparamos com raízes bem antigas e relevantes. Certa vez, numa visita ao túmulo do pai, ele vira um animal que acreditou ser um rato, passando rapidamente. Nota: provavelmente uma das numerosas doninhas que se acham no cemitério central de Viena. Imaginou que ele estivesse saindo do túmulo do pai, tendo acabado de fazer uma refeição em seu cadáver. É inseparável da ideia que temos do rato o fato de que ele rói e morde com seus dentes afiados. Nota: diz Mefistófeles. Mas o rato não é mordaz, voraz e sujo impunemente. Como o paciente constatara, horrorizado, ele é cruelmente perseguido e implicavelmente liquidado. Com frequência tivera compaixão desses pobres ratos, e ele próprio fora um ser assim asqueroso, sujo, pequeno, que enraivecido podia morder e fora terrivelmente castigado por isso. Ele realmente podia ver no rato sua imagem viva. Nota: na taberna de Aurebert, ele vê no rato inchado a imagem viva de si mesmo. Fausto 1, cena 5. É como se o destino lhe lançasse, na história do capitão, uma palavra estímulo de complexo. E ele não deixou de reagir a ela com a ideia obsessiva. Ratos eram crianças, portanto, conforme sua experiência mais antiga e momentosas. Nesse ponto, ele trouxe uma informação que, por algum tempo, deixara de lado, mas agora esclarecia o interesse que nutria por crianças. A mulher de que ele adorava havia anos e que não pudera se decidir a esposar estava condenada a não ter filhos devido a uma operação ginecológica, a remoção dos ovários. Para ele, que gostava muito de criança, esse era mesmo o principal motivo da hesitação. Só então foi possível entender o inexplicável processo ocorrido na formação de sua ideia obsessiva, com a ajuda das teorias sexuais infantis e do simbolismo que se conhece a partir da interpretação de sonhos. Tudo pôde ser traduzido significativamente. Quando o capitão falou do suplício com os ratos, na tarde em que desapareceu o Pince-Nez, o paciente ficou impressionado apenas com a natureza cruel e lasciva da situação narrada. Mas logo se estabeleceu o vínculo com a cena infantil em que ele mesmo havia dado mordidas. O capitão, que era capaz de defender castigos assim, tomou para ele o lugar do pai e atraiu para si uma parte da animosidade que irrompera contra o pai e que então retornava. A ideia que rapidamente lhe passou na cabeça de que algo assim poderia suceder a alguém de que gostava seria traduzida num desejo como: devia fazer assim com você, dirigido ao narrador do suplício, mas, através dele, ao pai. Quando, um dia e meio depois, nota, não naquela noite, como ele disse primeiramente, não é possível que o Pince-Nez encomendado chegasse no mesmo dia. Ele abrevia na memória esse intervalo, porque nele se produziram as conexões de pensamento decisivas, e porque reprime o encontro, sucedido nesse intervalo, com o oficial que lhe relatou a atitude simpática da funcionária do correio. O capitão lhe entrega o pacote enviado por reembolso, dizendo-lhe que a restitua a 3,80 coroas ao primeiro tenente A. Ele já sabe que o cruel superior se engana e que apenas a funcionária do correio deve alguma coisa. Poderia facilmente dar uma resposta zombeteira como: será que eu pago mesmo? Ou ora bolas? Ou aqui que eu pagarei.
respostas que ele não se sentia obrigado a dar, mas a partir do complexo paterno extremamente excitado e da lembrança daquela cena infantil, formou-se nele esta resposta: sim, pagarei o dinheiro a A quando meu pai e minha amada tiverem filhos. Ou, é tão certo que lhe pagarei o dinheiro quanto meu pai e ela poderem ter filhos. Ou seja, uma afirmação derrisória ligada a uma condição absurda, irrealizável. Nota. Logo, o absurdo significa também derrição na linguagem do pensamento obsessivo, tal como nos sonhos. Ver Interpretação dos Sonhos, 8ª edição, página 297, capítulo 6, seção G. Mas o delito fora cometido. As duas pessoas que lhe eram mais caras, o pai e a amada, foram insultadas. Isso requeria punição, a qual consistiu na autoimposição de um juramento impossível de ser cumprido, que implicava a obediência literal à admoestação do superior. Agora você tem realmente que pagar o dinheiro a A. Em sua convulsiva obediência, ele reprimiu o conhecimento de que o capitão baseava sua advertência num pressuposto errado. Sim, você tem que restituir o dinheiro a A, como exige o representante do pai. O pai não erra. Também Sua Majestade não erra, e quando se dirige a um súdito com um título inadequado, ele passa a usar esse título. Apenas uma vaga notícia desses eventos chega à consciência dele, mas a revolta contra a ordem do capitão e a mudança para o oposto se acham representadas na consciência. Primeiro, não restituir o dinheiro, senão acontece o castigo com os ratos. E depois a transformação no juramento oposto, como castigo pela revolta. Tenhamos presente a constelação dentro da qual se formou a grande ideia obsessiva. A longa abstinência, justamente com a amável acolhida de que um jovem oficial sempre pode esperar das mulheres, tornou-o mais libidinoso, e além disso, ele se achava algo distanciado de sua dama quando partiu para as manobras. Esta intensificação da libido o predispôs a retomar a antiga luta contra a autoridade do pai, e ele sentiu-se confiante para pensar em satisfação sexual com outras mulheres. Haviam aumentado as dúvidas quanto ao falecido pai e as incertezas quanto ao valor da amada. Nesse estado de ânimo, deixou-se levar ao denegrecimento dos dois. Então puniu a si mesmo por isso. Dessa maneira, repetiu um velho modelo. Quando, ao fim das manobras, hesitou bastante em ir para Viena ou ficar e cumprir o juramento, representou de uma vez os dois conflitos que desde então o agitavam. Se devia obedecer ao pai ou permanecer leal à amada. Nota. Pode ser interessante sublinhar que a obediência ao pai coincide mais uma vez com o afastamento pela dama. Se ele ficasse e restituísse o dinheiro a A, cumpriria a penitência em relação ao pai e ao mesmo tempo abandonaria a dama, extraído por outro imã. Nesse conflito, a vitória foi dela, embora com o apoio do bom senso dele. Ainda uma palavra sobre a interpretação do conteúdo da sanção. De outro modo, o suplício dos ratos será realizado nas duas pessoas. Ela se baseia na influência de duas teorias sexuais infantis que abordei em outro lugar. Nota: Conferir sobre teorias sexuais infantis, de 1908. A primeira diz que os bebês saem do ânus. A segunda acrescenta, logicamente, a possibilidade de que também os homens sejam capazes de ter filhos. Pelas regras técnicas da interpretação dos sonhos, sair do reto pode ser representado pelo seu oposto, penetrar no reto, como no suplício dos ratos, e vice-versa. Não é lícito esperar que ideias obsessivas tão graves sejam solucionadas de modo mais simples ou por outros meios. Com a solução que obtivemos, acabou o delírio dos ratos.